castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos recomeçar, o estudo do nosso tema, do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da Sagrada Escritura. E, como sempre, eu tenho feito aqui um resumo daquilo que nós já temos tratado, para que os irmãos possam sempre se motivar, a recuperar na lembrança os assuntos que nós temos aprendido aqui. Eu brinquei com alguns irmãos um dia desses, há uma fala do padre Antônio Vieira, e certa vez ele disse o seguinte, que se dependesse dele, ele pregaria o mesmo sermão todos os domingos, até que todo mundo fizesse o que o sermão estava mandando fazer, Porque o ensino é assim mesmo, o ensino é algo repetitivo, Às vezes a gente fala, mas de novo, Por que de novo? Mas a memorização e esta repetição, ela é necessária, inclusive na vida da igreja, Porque lembram-se, por exemplo, dos textos do Antigo Testamento. Você pega aqueles textos lá, especialmente em Levítico, que tem todas aquelas prescrições, das ofertas que o povo deveria levar. Ali você tem uma repetição constante, Vários e vários versículos, a mesma coisa, a mesma coisa. Alguns irmãos são até tentados a pular, Falar, eu vou saltar isso aqui, porque está... Se naquela época tivesse o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente podia achar que foi erro da cópia, Mas não é. Por quê? Porque o Senhor, a intenção do Senhor é exatamente reafirmar, Então, quando a gente repete as coisas, isso faz com que o nosso coração guarde, ainda mais a verdade do Senhor. Então, é por isso que eu gosto, às vezes, de voltar em alguns temas e enfatizar com os irmãos alguns aspectos, para que fique bem claro, e que, dessa maneira, os irmãos possam também, nós todos, podemos crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos, agora especificamente pelo nosso estudo, agora pela manhã. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, e nos tem dado tudo aquilo que é necessário para a nossa vida e piedade. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez, nesta manhã, o Senhor nos chama aqui para aprendermos um pouco mais a respeito desta doutrina tão maravilhosa, que é a suficiência da palavra do Senhor, como sendo ela, de fato, a única regra de fé e de prática para as nossas vidas, e o único caminho pelo qual nós podemos conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor, e sermos salvos por Ele. Obrigado porque o Senhor não permaneceu em silêncio, mas o Senhor se revelou na criação, se revela na providência, e o Senhor se revelou finalmente na pessoa de Jesus Cristo, aquele que reflete de maneira exata, de maneira perfeita, o ser do Senhor, de modo que nele nós podemos conhecer a Ti. E esta é a vida eterna, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que nós conheçamos a Ti e a Ele, a quem o Senhor enviou para nos salvar. Portanto, ó Deus, dá-nos graça para que nesta manhã nós possamos conhecer um pouco mais a respeito de Ti, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle mesmo é que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Então, a pergunta número 1, ou melhor, o capítulo número 1, da Confissão de Fé, que trata das Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo, irmãos, deixa eu me virar aqui, igual a semana passada, a gente ainda está sem a projeção ali, fica mais fácil para eu visualizar e acompanhar com os irmãos. Então, lembrando, a gente vai se lembrar, se der microfonia aqui, Henrique, você me ajuda, eu acho que... Quantas e quais são as formas de Deus se revelar ao homem? Então, isso nós já sabemos, As duas formas, a revelação chamada natural e a revelação chamada especial. Então, Deus se revela de duas maneiras ao ser humano. Na revelação natural, nós vimos, Deus se revela pela criação e pela providência. Então, a criação é exatamente aquele ato
criacional de Deus que aconteceu lá, conforme narrado em Gênesis, especialmente capítulos 1 e 2, né, quando tratam da criação do mundo e do homem, correto? Então, Deus cria todas as coisas. A providência é o ato de Deus continuar governando a sua criação. Então, eu disse aos irmãos aqui que esse pressuposto da nossa teologia ele é muito importante, porque existem algumas doutrinas que não acreditam nisso. Existem algumas doutrinas que acreditam que Deus criou o mundo, Ele é criador, é o grande design inteligente que criou o mundo, mas Ele criou e está lá, no seu trono, não interfere na realidade das coisas. Não é essa a nossa crença conforme as Escrituras. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e que Ele interfere na criação. Correto? Então, esse é um pressuposto importante. Deus não está distante, Deus não está lá, Ele está aqui, conosco. Ele cria e preserva, cria e governa, dispõe, né? Quando a nossa confissão trata da providência de Deus, é um capítulo que nós vamos estudar mais à frente, ela usa exatamente esses verbos. Deus governa, dirige e dispõe todas as coisas criadas, bem como das suas criaturas, para exercer o governo dos seus decretos, né? Então, Ele decreta como as coisas vão acontecer e Ele continua governando estas coisas conforme o seu poder. Então, Deus vai se revelando, Ele se revelou na criação e vai se revelando na providência. Vai ser melhor isso aí, Henrique? Beleza. Joia. Obrigado, viu? Posso tirar isso aqui, né? Isso, vamos ajustando aqui, né, irmãos? Então, criação e providência. Então, este é o modo natural de Deus se revelar, ok? Mas nós vimos, né, temos visto, uma maneira especial de Deus se revelar. E essa maneira especial de Deus se revelar é por meio de sua palavra, as Sagradas Escrituras. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos palavra, nós temos dois aspectos importantes, porque a Bíblia diz que o próprio Cristo é a palavra de Deus. Quando a gente lê lá João, capítulo 1, o Evangelho de João, a gente tem lá a palavra verbo, e a palavra verbo, no grego, é logos, e logos significa narrativa, discurso, palavra. Então, a ideia, João, ele aproveita uma compreensão que era uma compreensão comum entre os gregos acreditavam o seguinte, que o logos, que é esse discurso, essa narrativa, aliás, eles aplicavam isso muito aos mitos, né? Aos mitos gregos, aquelas histórias, aquelas narrativas que eles contavam, eles entendiam que essas histórias, essas narrativas, foi que deu ao homem a razão suficiente, a racionalidade suficiente para que o homem pudesse compreender a realidade das coisas, compreender o mundo ao seu redor. E aí o que João faz? Ele pega a mesma palavra, a palavra logos, e ele aplica essa palavra logos a Cristo, como se ele dissesse o seguinte, olha, o que vocês estão chamando de narrativa, discurso, razão, etc., não é nada outra coisa senão a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é essa razão, é esse discurso, é essa palavra, é essa narrativa que vocês estão chamando aí de outra coisa. Então, este verbo, essa palavra se fez carne. Esse discurso, essa voz, se fez carne. Ele é Cristo, ele é uma pessoa, não é uma ideia, não é uma narrativa, um mito, uma história. Ele é uma pessoa que estava com Deus, que é Deus, que criou todas as coisas conforme o seu poder e que veio e habitou entre nós, cheio de graça. E nesta palavra, nesta pessoa, nós podemos contemplar o nosso Deus. Então, quando a gente fala palavra de Deus, nós imediatamente pensamos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a manifestação de Deus. Por isso que quando a gente vai lá para a criação, Gênesis 1,
a gente tem ali a Trindade manifestada. A gente tem o Deus Pai, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A gente tem o Espírito Santo, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a gente tem Cristo Jesus, o Senhor, quando o texto do versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Então, esse disse Deus, a palavra de Deus, quando Deus, então, ele cria, ele se apresenta de maneira inicial, ali nós podemos dizer que é uma manifestação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali nós temos o trabalho da Trindade Santa, o Deus Pai, Criador, o Deus Espírito que perscruta todas as coisas, que sonda todas as coisas, e o Deus Filho que cria todas as coisas pelo poder criador que Ele tem. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 1, nós também já lemos esse texto aqui algumas vezes, o escritor aos Hebreus diz exatamente isso, que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, que Ele criou todas as coisas, e diz lá, Ele está sustentando todas as coisas, de que maneira? Pela palavra do seu poder, percebem? Então, Cristo, basta uma palavra de Cristo para que as coisas aconteçam. Os irmãos se lembram daquele milagre que nós ouvimos aqui recentemente? A irmã Viviane trouxe esta meditação para nós, né, naquela quinta-feira do meu aniversário. O homem estava lá longe, distante, o servo dele estava doente. E o que ele falou com Jesus? Ele falou assim: Senhor, basta uma palavra tua e ele será curado. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Cristo, ele de fato é a manifestação, a revelação própria do ser de Deus. Por essa razão é que nós só podemos conhecer Deus em Cristo, porque se Cristo não falar, nós não conheceremos quem Deus é. Ele é a palavra. Nós só conhecemos as coisas, meus irmãos, pela linguagem, pela palavra. Ninguém conhece uma coisa sem que tenha uma linguagem. Nós só conhecemos as coisas pelo poder que nós temos de linguagem, de entender, de desenhar, de visualizar, de ouvir. Só assim nós podemos conhecer. Então, Cristo, ele é a revelação máxima de Deus, ele é a palavra de Deus. Acontece que Deus, pelo seu eterno poder, ele fez com que esta obra em Cristo fosse também registrada com palavras escritas. E são essas palavras escritas que nós então chamamos de Escrituras Sagradas. Deus fez com que, durante muitos anos, muitas pessoas, muitas culturas diferentes, servos do Senhor pudessem receber do Espírito Santo de Deus esta compreensão, para que pudessem registrar em palavras aquilo que Deus manifestou a respeito de si mesmo. Então, esse registro sagrado, esse registro espiritual, esse registro ordenado e coordenado por Deus, é o que nós chamamos Sagradas Escrituras. É uma coleção de livros, por isso a palavra Bíblia, né, significa biblioteca, é uma coleção de livros, 66 livros, que foram ordenados por Deus. Deus inspirou este texto sagrado. Então, aqueles irmãos nossos, eles, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, escreveram textos, e esses textos, então, receberam de Deus o poder para serem textos infalíveis, textos sem erros, textos sem qualquer tipo de contradição. De modo que você consegue pegar um texto que foi escrito no ano 70 depois de Cristo e combinar com um texto que foi escrito 700 anos antes de Cristo, como, por exemplo, o livro do Apocalipse e o livro de Isaías. Você consegue conectar esses dois livros com uma diferença enorme de tempo, de épocas, gerações, personagens e escritores, e consegue perceber neles unidade, propósito, clareza, harmonia, temas comuns. Por quê? Porque o autor é o mesmo. O autor é Deus, é o Espírito Santo de Deus, que fez com que as palavras fossem direcionadas de modo exatamente a cumprir, né, o propósito
do Senhor, que é o propósito de revelar a respeito dele, a respeito de quem ele é, e também revelar o que ele requer de nós. Foi a pergunta número 5 que nós tratamos na quinta-feira do Catecismo Maior. O que as Escrituras revelam especialmente? As Escrituras revelam especialmente o que nós devemos saber, nós devemos crer a respeito de Deus e o que Deus requer do homem, né? Então, é exatamente isso. É esse o propósito das Escrituras Sagradas. Nós vimos também que a revelação natural ela não é suficiente para salvar o homem. Por quê? Porque a revelação natural ela mostra com muita clareza ao ser humano que existe um Deus. Há um Deus. Isso fica muito evidente nas obras da criação. E qualquer pessoa honesta, ela vai perceber que as coisas criadas, elas são ordenadas de maneira a indicar a presença de um Criador. Por isso que o ser humano sempre tenta buscar a origem das coisas, né? Porque ele sabe que tem uma origem, ele sabe que começou de um jeito. Ele tenta explicar de diversas formas, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Então, ele vai sempre buscar respostas fora do mundo espiritual, ele vai buscar respostas no mundo natural. E ele não vai encontrar essas respostas no mundo natural, exatamente porque o mundo natural, embora dê a clareza suficiente para que ele possa saber que Deus existe, não explica a ele, de maneira suficiente, que esse Deus Criador fez isso com um propósito especial. Então, a revelação natural ela vai dizer ao homem que Deus existe, ela vai fazer com que o homem, inclusive, possa admirar essa criação. Por isso, muitas pessoas naturistas, os ecologistas e etc., né, eles adoram a criação, eles amam as coisas criadas, a natureza, têm contato com a natureza, chegam a dizer que o contato com a natureza na verdade, a presença de Deus com eles, né? Muitos falam isso. Então, por quê? Porque, de fato, eles percebem que há por trás da criação elementos da divindade, né? Não que Deus esteja preso à criação, nós não somos panteístas, né? Os panteístas creem que Deus está na criação, Ele está na grama, Ele está na árvore, né? Ele está no animal. Então, por exemplo, por isso você não pode arrancar uma grama, você não pode pisar numa barata, né? Porque pode ser alguma emanação de Deus ali, né? Então, os hindus, por exemplo, creem dessa forma, os budistas, mais ou menos, essas religiões orientais, né, que são panteístas. Nós não somos panteístas, nós não cremos que Deus está na grama, que Deus está na árvore, que Deus está no fruto, né? Nós não cremos nisso. Deus está separado da sua criação. Mas é óbvio que a vida que há nestas coisas foi doada por Deus, né? Então, por que nós devemos cuidar, portanto, da natureza? Porque nós cremos que a natureza é criação de Deus, e por isso nós somos mordomos, somos administradores, e devemos cuidar bem dessa criação, né? Então, nós não defendemos os movimentos ecológicos porque nós cremos que ali existe uma divindade presente nas coisas. Nós defendemos uma boa ecologia, né, pelo fato de que nós entendemos que a criação é de Deus, e por isso nós devemos preservá-la como bons gerentes que nós somos, né? Como bons administradores. Então, os homens são levados a admirar Deus, crer que Deus dirige as coisas. Por isso que eu disse, né, você pode perguntar para muitas pessoas, e você acredita em Deus? Acredito que 90 e tantos %, e vamos dizer que sim, né? Porque é essa compreensão geral de que há um Deus. Deus existe, eu creio que Deus existe, né? Mas essa crença, ela não é suficiente para salvar, né? A gente até colocou ali o exemplo dos demônios, né? Os demônios creem e tremem. Entretanto, os demônios não são salvos. Mas eles têm um tipo de fé. Essa fé que é uma fé na existência de Deus. Então, crer na existência de Deus não é, de jeito nenhum, razão para ser salvo. Não basta crer na existência de Deus, né? Não basta crer. Muitos creem na existência de Deus, mas estão condenados, né? Os demônios é um exemplo disso. Muito bem. Somente a revelação especial é suficiente para a salvação, pois nas Escrituras Deus se revela por meio de Jesus Cristo, seu único Filho. O texto que eu citei de Hebreus 1, de 1 a 4. Antes Deus nos falava de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Hoje Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é a expressão exata do ser de Deus e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Cristo veio
o único filho veio para revelar o Pai, e ele veio para morrer a fim de salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. E ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Somente Jesus Cristo, portanto, é o caminho para se chegar a Deus, e é somente através das Escrituras que é possível conhecer Jesus e, por consequência, conhecer o próprio Deus. Então, ali nós temos João 17, 17, né, em que Jesus santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Atos 4, 12, você só tem um nome pelo qual importa que você seja salvo, que é Jesus Cristo, né? Então, esta é a revelação especial, Cristo sendo mostrado ao mundo, onde? Por meio das Escrituras. Então, Cristo ele não é mostrado na natureza suficientemente, ele é mostrado na Bíblia, nas Escrituras. Por isso, nós devemos amar as Escrituras e devemos pregar as Escrituras, anunciar as Escrituras, porque esse é o meio de salvação para todos os eleitos do Senhor. Então, hoje, irmãos, nós vamos ver aqui como que a confissão de fé coloca estes elementos dos principais objetivos de Deus ao inspirar as Escrituras. Aqui a confissão de fé, o texto diz exatamente dessa maneira. Diz assim: por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade. Depois, aí vem estes pontos aqui. Depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos também nos lembrar, né? Primeiramente, por que Deus inspirou as Escrituras? O primeiro motivo ali foi exatamente revelar-se ao homem. Então, Deus queria e deseja que os homens o conheçam, mas que os homens não só o conheçam do ponto de vista natural, na criação, mas que os homens o conheçam de maneira especial. Quem ele é? Quem é o eu sou? Quem é o Emanuel, o Deus conosco? E o texto base para esta afirmação é exatamente o texto do Salmo 19, ou melhor, desculpa, irmãos, é o texto de Hebreus, né? Hebreus 1, 1 e 2, que nós já lemos, mas eu vou pedir aos irmãos para abrirem novamente, por favor. Nós cremos, meus irmãos, que toda Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o nosso aprendizado. Mas existem alguns textos que eles são quase que obrigatórios assim para que nós possamos gravar em nossos corações e mentes, porque eles são textos que são basilares, né, fundamentais de nossa fé. Não que os demais não sejam importantes, obviamente todos são, porque são inspirados por Deus e são úteis para o nosso ensino, instrução, etc. Mas alguns deles nós devemos guardar especialmente, porque trazem verdades muito diretas, né, em relação àquilo que nós cremos. E este texto de Hebreus 1, 1 e 2, de 1 a 4, na verdade, né, que, aliás, eu até fiz a exposição dele também no domingo passado, os irmãos devem se lembrar, é um texto muitíssimo importante, né, que trata exatamente desta forma de Deus se revelar ao homem. Então, veja aí, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos esses dois versículos? Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Então veja, como que é importante isso, né? A expressão aqui, nestes últimos dias, se refere ao Novo Testamento, tá bom? Todas as vezes que os irmãos lerem na Bíblia, no Novo Testamento, né? Sempre aparece a expressão assim, os últimos dias, nestes últimos dias, nos últimos dias. Sempre que aparecer últimos dias, tem a ver com a época do Novo Testamento. Porque quando Cristo vem, Ele inaugura este novo período, que é chamado de Novo Testamento, Nova Aliança, né? Então, estes são chamados últimos dias, tá certo? Então, às vezes a gente confunde, né? A gente acha que últimos dias se refere ao fim do mundo, né? Quando Cristo estiver voltando. Não, mas últimos dias começou na vinda de Jesus. Ali já são últimos dias, tá certo? Então, só para os irmãos, né, entenderem um pouco mais. Então, por isso que Hebreus, quando ele fala assim, nestes últimos dias, quais últimos dias? Quando Jesus veio. Jesus veio nesses dias, né, que ele considera aqui como últimos, que é exatamente o cumprimento da revelação do Antigo Testamento. Deus tinha prometido o Messias, e agora ele veio. Então, a profecia se cumpriu, e ela se cumpriu finalmente, de maneira, então, que agora passa-se a inaugurar esta fase, né, dos chamados últimos dias. Então, esse é o objetivo de Deus, revelar-se ao homem por meio da pessoa de Jesus Cristo. A segunda razão, vamos ver um outro texto? Vamos ver Lucas 1, 3 e 4. Lucas 1, 3 e 4. Aqui é a abertura, né, que Lucas faz do seu evangelho. Nós vamos ler de 1 a 4, porque fica melhor para fazer sentido ao trecho todo, né? Lucas está explicando o porquê que ele escreveu o evangelho, né? Vamos lá? Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então aqui Lucas está explicando o motivo do seu evangelho. E qual é? Para que Teófilo, e Teófilo, o nome é interessante, né? Porque Theos é Deus, Filo é amigo, né? Então Teófilo é amigo de Deus, né? Então, para que Teófilo pudesse, diz Lucas aqui no versículo 4, ter plena certeza das verdades nas quais ele havia sido instruído. Então, observe que, para que Lucas escreveu o seu evangelho? Para que nós confirmemos a verdade da revelação, não é? Para que nós saibamos o porquê Jesus Cristo veio ao mundo, para que nós saibamos quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, Lucas, que era um médico, ele faz aqui um trabalho historiográfico muito importante, né? Ele diz aqui, depois de acurada investigação, então ele foi um pesquisador, ele fez um trabalho de um cientista, né? Ele buscou informações, tanto informações escritas, quanto também informações orais, né? Narrativas, e ele registrou tudo aquilo que ele pesquisou, tanto nas fontes escritas, quanto nas fontes orais, e tudo isso guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Tanto isso é verdade que, quando você compara o Evangelho de Lucas aos outros, você percebe exatamente que há esta similaridade, né? De harmonia, conteúdo, unidade, propósito. Por quê? Porque é Deus, no seu Santo Espírito, que está dirigindo ali o texto, de modo que ele seja um texto verdadeiramente sem corrupção, né? E que ele seja aceitado mesmo como um texto inspirado pelo Senhor. O segundo tópico ali, irmãos, é Deus, ele tem o objetivo também de mostrar ao homem a sua vontade. Esse é o ponto segundo lá da pergunta 5 do Catecismo Maior, né? Primeiro é revelar Deus, aquilo que nós devemos crer a respeito de Deus,
e também o que Deus requer do homem. Então, qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Revelar-se e declarar à sua igreja aquela vontade, né? Então, Deus, ele de fato desejou que a igreja pudesse receber, a igreja, o seu povo, né, pudesse receber dele, de fato, a orientação sobre tudo aquilo que a igreja deveria ser e fazer. Vamos ver, por exemplo, aqui, alguns textos. Eu vou ler aqui com os irmãos. Podemos ler. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Eu não estou seguindo necessariamente aqueles textos ali, porque eles estão espalhados ali de acordo com os tópicos. Então, eu estou seguindo a ordem aqui que está na confissão. Fica mais fácil de os irmãos perceberem a conexão aí do tema, né? Vamos ver então, Romanos 15, 4. Vamos ler juntos? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, observe que, por que existe a Bíblia, né? Paulo está dizendo, para o ensino de vocês. Tudo que foi escrito aqui foi escrito para o ensino de vocês, para que vocês sejam ensinados, né? Então, essa é também uma verdade importante para a vida da igreja. Por isso nós devemos amar e estudar as Escrituras Sagradas, porque aqui está o que Deus requer de nós, o que Deus requer de nós. Um texto que nós lemos na quinta-feira, e que nós podemos reler também, é o texto do profeta Miqueias. Miqueias, vamos ver lá? Miqueias 6, versículo 8. É um texto também muito claro a respeito do que Deus requer de nós. Miqueias 6, 8. O que Deus requer de nós? O que Deus quer do seu povo, né? Qual a vontade de Deus para o seu povo? Vamos ler Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está vendo? Então, claramente, as Escrituras trazem instruções para nós, né? O que Deus requer de nós? O que Deus quer que nós façamos? Então, este é o ponto 2 ali. Deus quer mostrar ao homem a sua vontade. Então, meus irmãos, esse ponto é muito importante porque nós não precisamos buscar em nenhuma outra fonte a vontade de Deus. Por isso que, mais à frente ali, nós vamos até, a confissão fala sobre isso, né? Nós vamos abordar um pouquinho, acho que não hoje, mas quando a confissão diz assim, que isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, nós não precisamos de novas revelações, por essa razão aqui, porque nós cremos que as Escrituras são suficientes. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito do que Deus requer de nós, está aqui nas Escrituras. Por isso que nós não aceitamos o testemunho pessoal de novas revelações. Não é preciso ninguém se levantar no meio do povo de Deus e dizer assim, eu tenho uma palavra, assim diz o Senhor, Deus está falando isso, falando aquilo. Isso é absolutamente desnecessário. Por quê? Porque tudo que nós precisamos saber já está aqui. Basta ler a palavra do Senhor. Então, quer uma palavra de Deus para você? Leia a Bíblia. Essa é a instrução. Você quer uma orientação do Senhor para a sua vida? Leia as Escrituras. Esse é o ponto, né?
porque elas são suficientes exatamente porque Deus teve esse propósito de revelar nela a sua vontade ao homem. O terceiro objetivo que nós observamos é melhor propagação e preservação da verdade. Porque há um ditado antigo, né, que diz que as palavras voam, mas a escrita permanece. Um ditado latino, né? As palavras voam, a escrita permanece. Então, muito embora tenha havido muita instrução oral antigamente, especialmente entre os judeus, entre as crianças, né, que aprendiam desde pequenininha a Torá para que pudessem recitar no templo, se essa tradição ela fosse apenas oral, provavelmente ela seria deturpada. É o chamado, aquela brincadeira do telefone sem fio, né? E quando eu era criança, eu brincava disso. Hoje eu acho que as crianças não brincam disso mais, porque elas nem acreditam no telefone, né, nessas coisas. Mas a gente brincava disso, né? Eles colocavam uma caixinha de fósforo e colocavam uma linha, aí um ficava lá dando, o outro escutava lá do outro lado, né? a caixinha, né? E aí cada um escutava uma coisa diferente, né? Você mandava uma mensagem aqui, o último lá já entendia totalmente diferente a mensagem, né? É o telefone sem fio. Então, se fosse tradição oral, muito embora, obviamente, Deus fosse poderoso, né? Deus é poderoso, né? Para manter a tradição oral perfeita, nós cremos que a própria corrupção da natureza humana, a própria corrupção de Satanás, do mundo, poderiam adulterar esta tradição oral, né? Como de fato adulterou. Tanto é verdade, que Jesus diz isso no Novo Testamento, né? Toda vez que Jesus fala assim para os fariseus, ouvistes o que foi dito? Aí ele fala, eu, porém, vos digo. O que ele está fazendo? Ele está corrigindo a tradição oral. Mais uma razão porque nós reformados não cremos muito no poder da tradição, está vendo? Como os católicos, por exemplo, que utilizam a tradição como base para também fundamentar a sua doutrina. Para eles, a tradição da igreja é também importante na manutenção da doutrina. Nós não cremos nesta perspectiva, porque, muito embora nós tenhamos nossa tradição, mas nós não cremos que ela tenha o mesmo valor das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a tradição ela pode se adulterar, justamente por isso. Porque se uma determinada cultura ela começa a adquirir certas práticas e solidificar essas práticas, talvez essas práticas sejam mantidas erradamente. E elas só poderão ser corrigidas na palavra, né? Então Deus, sabiamente, Ele não permitiu que a comunicação da sua revelação fosse apenas pela tradição oral. Por isso Ele resolveu registrá-la por escrito, né? As Escrituras, portanto, são a tese de que Deus quer que seja registrado. E o momento mais simbólico que aconteceu isso, meus irmãos, foi nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é exatamente a expressão desta verdade que eu estou dizendo aqui para vocês. O povo de Israel já sabia aqueles tópicos da lei. Porque Deus já havia, por exemplo, Caim matou Abel. E lá naquela morte de Abel, no assassinato, Deus já tinha dito que não se deveria derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem se derramaria o sangue, ou seja, o não matarás já estava na cultura judaica. Eles já sabiam disso, oralmente, certo? Eles sabiam disso, do dia do Senhor, eles sabiam da guarda do dia do Senhor, do nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, tudo isso eles sabiam. Mas por que Deus resolve escrever? Exatamente por isso que nós acabamos de falar, para que a verdade ela seja melhor propagada e preservada. Então é por isso que nós cremos que as Escrituras elas têm esse poder especial dado pelo próprio Deus de manter viva a história de Deus de maneira intocável. E é por isso que aqueles que ensinam a palavra de Deus, que pregam, nós que lemos a palavra de Deus, devemos ter muito cuidado exatamente para não falarmos aquilo que Deus não fala. Porque se Ele resolveu registrar para que nós não mudássemos, o que significa dizer? Que nós temos que ser fiéis ao que Ele escreveu.
Concorda comigo? Por isso que nós lemos aquele texto lá de Apocalipse. Vamos ler lá? Apocalipse 22. – 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Praticamente os últimos versículos da Bíblia, né? E eles vão tratar exatamente do que é a Bíblia, no sentido espiritual do termo. Vamos ler juntos? 18 e 19, Apocalipse 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja que profecia séria, né? Uma ameaça aqui que o Senhor faz. Quem for fiel será abençoado, quem não for será amaldiçoado. E aí eu vou citar novamente, citei aqui na quinta-feira e vou citar hoje de novo. Nós conversávamos, né, entre irmãos na quarta-feira à tarde a respeito disso. Quantas vezes nós, pregadores da palavra de Deus, corremos o risco de colocar palavras na boca de Deus, de às vezes afirmar coisas que a Bíblia não afirma, não é verdade? E o que é isso? É exatamente descumprir esta ameaça aqui que o Senhor está fazendo. As pessoas acrescentam coisas à palavra de Deus. Então não é só acrescentar por escrito, é acrescentar na comunicação. Se eu sou um pastor e eu venho aqui diante dos irmãos e prego algo que a Bíblia não diz, não prega, não ensina, e eu ensino uma outra coisa, eu estou dentro desta ameaça aqui feita pelo Senhor, né? Observem, portanto, a responsabilidade nossa, de quem ensina, né, sobretudo. Por isso o Tiago diz, né, não queiram ser mestres, porque vocês serão muito mais cobrados. Exatamente uma das razões é isto, né? É a fidelidade que é exigida daqueles que têm diante de si a palavra que é de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós às vezes parecemos um pouco chatos, assim, enjoados, né, com o critério em relação àqueles que podem ou não pregar a palavra de Deus à igreja, não é por birra pessoal, não é por nada disso, por vaidade, é simplesmente pelo zelo que nós devemos ter em relação àqueles que nós permitimos ensinar a igreja, porque é de grande responsabilidade fazer isso. É de responsabilidade tanto para quem faz quanto para quem ouve, né? E aqueles que fazem devem ter ciência dessa responsabilidade, porque a tarefa ela é pesada sobre nós. Não pensem os irmãos que é simplesmente você fazer um curso de seminário ou fazer um curso teológico, ou mesmo aprender de alguma maneira, né, a expor a palavra. Não, aqueles que falam a respeito da palavra de Deus, eles devem ter temor no coração. Independentemente de se são ou não pastores, se têm ou não cursos de teologia, nós devemos ter este temor diante de Deus, porque é a palavra de Deus. E imagine, meus irmãos, se eu pregar o tempo todo para vocês aqui, Paulo fala isso, inclusive, Paulo fala isso aos Coríntios, Paulo fala assim, olha, imagine se eu pregar a vocês e depois eu mesmo ser desqualificado. Aí ele fala assim, por isso eu esmurro o meu próprio corpo todo dia. Então ali não é que Paulo está falando que nós temos que pagar penitência, né? Mas é que ele está dizendo o seguinte, olha, eu luto contra minhas próprias paixões, contra o meu próprio pecado, porque não existe coisa pior do que você pregar a palavra e você fazer isso de maneira inadequada, né? De você fazer isso erradamente. Então, esta deve ser uma preocupação nossa, né? Em relação à palavra do Senhor. Então, quando Deus ele resolve preservar a verdade, propagar essa verdade, Ele deseja que nós façamos isto com fidelidade.
Ele não quer nem que nós acrescentemos, coloquemos palavras em sua boca, né? Nem quer também que nós tiremos. Porque, às vezes, as pessoas querem ser mais sábias do que Deus e querem tirar certas doutrinas da Bíblia. Não vamos falar disso. Eu tive um colega de seminário, ele foi trabalhar numa determinada igreja, e aí ele pregou um dia no Antigo Testamento. E aí depois ele chegou, assim, contando para a gente, chateado, na semana, foi no domingo, né? Chegou na segunda-feira chateado, reuniu um grupo de colegas. O que foi, rapaz? Ele falou, não, que o pastor falou que não é mais para eu pregar no Antigo Testamento, não. Porque o Antigo Testamento é muito difícil para a igreja entender. Então, ele falou que é para pregar só no Novo Testamento. Imagina, olha que cabeça de mané, né? Como assim? Se toda a Escritura é útil, como assim não pregar no Antigo Testamento, né? Então, eu já ouvi isso, algumas pessoas, não prega Apocalipse, não, que Apocalipse é difícil, o pessoal vai ficar assustado, né? Não, meus irmãos, toda a Escritura é útil. Então, não vamos nem tirar e nem acrescentar. Se está ali é porque Deus quer que esteja, certo? Uma vírgula que está ali é porque Deus quer que esteja. Por isso nós temos que ser fiéis àquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque ali está a verdade. E é esta verdade que nós devemos preservar. Quarto lugar, meus irmãos, seguro estabelecimento e conforto da igreja. Conforto da igreja. De fato, as Escrituras, elas trazem para nós, primeiro, o estabelecimento da igreja, né? Porque para a gente saber o que é igreja e como ela deve funcionar, nós temos que ir para as Escrituras. A gente chama isso de eclesiologia, que é a doutrina a respeito da igreja. Eclésia, né? É igreja. Então, é a doutrina a respeito da igreja, eclesiologia. Então, a nossa eclesiologia, ou seja, a maneira de ser igreja, não é uma invenção nossa, é de Deus. Então, nós somos presbiterianos, não é porque a gente acha mais legal ser presbiteriano, ou porque é a igreja que está perto da casa da gente, ou porque tem um amigo nosso que é da igreja. Não, eu penso que nós devemos ser presbiterianos porque nós entendemos que a doutrina e o governo da igreja presbiteriana é a doutrina e o governo bíblicos. Então, nós respeitamos muito os nossos irmãos de outras denominações, mas nós cremos que o nosso governo ele é presbiteriano. Não é por uma questão de conveniência, é porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Quando nós fizemos aqueles estudos para eleger os nossos oficiais, nós não falamos disso? Não mostramos aqui que o Paulo, especialmente escrevendo a Timóteo, disse, olha, eleja presbíteros, para que eles governem a igreja. Então, nossa igreja é presbiteriana. Nós não precisamos desrespeitar, discutir com os nossos irmãos que são congregacionais, com os nossos irmãos de sistema assembleiano. Não precisamos discutir com eles, mas nós temos que ter a certeza de que o nosso sistema é o sistema bíblico. Certo? São nossos irmãos, tudo bem, vem aqui, gosto de você, nós vamos para o céu juntos, mas que a minha igreja presbiteriana é bíblica, Então, assim, não é uma questão de não ir para o céu ou ir para o céu, sabe? Porque a salvação não depende disso. Então, nós cremos que os nossos irmãos congregacionais, muitos deles irão para o céu, sim, claro. Não é? Cremos que os nossos irmãos batistas, né, irão para o céu também, claro. Mas nós cremos que o sistema de governo de nossa igreja é o sistema bíblico. É simples, não precisa brigar com eles, não precisa destratá-los, não precisa desrespeitá-los. Nós só entendemos que, de acordo com a orientação do Senhor, foi assim que Deus estabeleceu a sua igreja. Ele estabeleceu a sua igreja com apóstolos e depois presbíteros e diáconos, para que eles possam executar aquelas funções que são prescritas por Ele mesmo nas Escrituras Sagradas. Ok, irmãos? Então, a Bíblia diz como tem que ser a igreja. Ela estabelece a igreja, né? O estabelecimento da igreja. E também a Bíblia ensina a respeito do conforto da igreja. O conforto aqui no sentido de dizer o seguinte, olha, vocês vão enfrentar desafios, vocês vão ter problemas neste mundo, vocês vão ser perseguidos, mas fiquem tranquilos, porque
Cristo venceu, Ele é vencedor, e por esta razão a igreja ela está segura de todo o mal que porventura sobrevenha sobre o povo de Deus. Então nós temos alguns textos bíblicos que poderiam nos ajudar, né, a entender. Nós já lemos o texto de Romanos, quando Paulo diz lá, Romanos 15:4, né, o que foi... Vamos abrir lá de novo? Embora nós tenhamos lido e enfatizamos a primeira parte, mas a segunda parte do versículo também é importante. Olha aí, eu vou fazer a leitura aqui, é Romanos 15:4, né? Nós lemos e nós enfatizamos a primeira parte, que é o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aí vem a segunda parte, quando Paulo fala assim, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está vendo? Então, as Escrituras são suficientes para nos consolar. Ô, meus irmãos, e como é bom, né? Assim, a gente tem inúmeros exemplos aí que nós poderíamos citar, né, de personagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que foram consolados pela palavra de Deus. Basta ler os Salmos, né? O livro dos Salmos é um resumo de tudo isso aí, né? Quantas e quantas vezes o salmista dizia, Senhor, eu tô mal, né? Eu estou com tanta ansiedade, a minha depressão está tão profunda que a minha boca está seca, a minha língua se pega no paladar. O próprio salmista Davi disse isso, né? Aliás, é um dos sintomas, né, Vivi, de ansiedade, depressão, né? Boca seca. Então, Davi tinha isso. Davi falou, eu não consigo dormir de noite. Eu não consigo dormir de noite, eu tenho palpitações, ele dizia. Então, servo de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. E esses textos, irmãos, são bons para mostrar para a gente o seguinte, que hoje a gente chama isso de transtornos, né? Eu acho que transtornos, né? Ou alguma coisa assim, podem acometer os servos de Deus, sim. Não precisamos ficar preocupados de às vezes, demonstrarmos alguma situação de ansiedade, de depressão. Isso faz parte da queda. Infelizmente, a consequência do pecado, ela trouxe falências a todo o nosso organismo, inclusive as questões emocionais, afetivas. Então, nós lidamos com isso, né? Davi claramente demonstrava isso. Olha, eu não consigo dormir. Davi diz assim, eu ouço os inimigos ao redor. Eu tenho problema de terror noturno, né? Que, aliás, é um outro sintoma também, né? Terror noturno. Davi relata isso de muitas formas, né? Eu estou citando Davi porque é o mais, talvez o escritor mais emblemático dos Salmos, mas há outros Salmos que não foram escritos por Davi que também trazem esta percepção, né? Mas veja, em todos esses casos, esses irmãos nossos, eles sabiam que esta falência do coração humano, que essa falência mesmo, essa carência, essa lacuna, esse vazio, né? No fundo, primeiro, tinha uma causa no pecado. Por isso que o Salmo 32, Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, são aquelas doenças que nós podemos chamar de psicossomáticas, né? Quer dizer, Davi estava com tanto problema que até os seus ossos doíam, né? O seu corpo doía, né? As dores neuropáticas ali eram causadas por essa tensão. E isso é do pecado, né? Então, o pecado causa isso na gente. O pecado gera, não um pecado específico. Não quer dizer que uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma depressão, tenha cometido um pecado específico, né? Mas eu estou dizendo a condição da queda, o pecado, a falência, a depravação total, né? Ela gera todas essas situações no homem, todas as doenças, né? Em geral, síndromes, transtornos, etc. E aí, como que esses irmãos reagiam, né? Como que eles reagiam? Eles buscavam conforto, porque não há coisa melhor do que quando você está ansioso, triste, em alguma situação de angústia,
você encontrar conforto, não é? Como é bom a gente poder... Hoje é dia das mães, né? E como é bom a gente ter aquele abraço da mãe da gente, assim, na hora de uma situação difícil, saber que está orando por a gente, né? Conforto. Conforto. Esses irmãos buscavam conforto onde? Na palavra de Deus. Então, muitas e muitas situações, Davi revela assim: Senhor, eu estou mal, né? O pastor Augustus, ele tem uma... Quando ele prega ali em Tiago, né? Ele tem uma frase que ele fala assim: ó, não tenha medo de dizer para Deus que está doendo. Pode falar com ele: está doendo, Senhor, está doendo, né? Porque a gente tem que ser... Dói mesmo. Nós temos muitas dores, né, emocionais, físicas. Então, nós temos que lançar onde isso? No Senhor. O que Jesus falou? Pedro falou, né, a respeito de Jesus. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Davi, Asaf, tantos outros salmistas, os filhos de Coré, declaravam isso: Senhor, nós estamos mal, nós estamos sendo perseguidos, nosso coração está angustiado, minha alma está profundamente abatida, me fortalece, cria em mim uma nova disposição, cria em mim um novo coração, dá-me um novo coração, para que eu possa reagir. Então, meus irmãos, claramente, né, como disse Paulo aqui, o que foi escrito também foi escrito para a nossa consolação. Então, a igreja, ela não precisa andar abatida, sofredora, né? Igreja cabisbaixa. Não, nós temos o conforto da palavra de Deus. O que confortava os nossos irmãos nas perseguições era exatamente a certeza, a convicção de que Deus tinha um plano para eles. Eu fico pensando naqueles irmãos nossos. A gente sabe, quando a gente sabe o final da história, fica mais fácil. Por exemplo, eu citei aqui o caso de Ana, né? Ana não podia ter filhos, era humilhada pela sociedade, humilhada por Penina. E a gente sabe o final da história. O final da história foi maravilhoso. Ela teve Samuel, teve outros filhos, Deus deu. Mas imagine você lá no lugar dela, sem saber o final da história. Ela não sabia se Deus ia dar ou não, né? Então imagine essa angústia no coração. José, com 17 anos, jogado dentro da cisterna. A gente sabe o final da história, mas ele não sabia. Jó, a gente sabe o final da história, mas ele não sabia. Então, quando a gente lê o final da história, isso aí é tranquilo, né? Jó perdeu só uns boizinhos, só, né? Quem é que não perde? Mas não é assim, né? Imagine você passando por aquela situação sem saber o futuro, né? Sem saber o que te aguarda. Então, por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé estas pessoas alcançaram, né, a justificação. Por quê? Porque elas não tinham nada. E a fé é exatamente isso, é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas estão lá. A gente não vê, mas está lá. Isso é fé. Não é um salto no escuro. Eu vou saltar aqui e vou ver se tem alguém que... Não, você sabe que lá existe uma cama elástica, né? Você pode saltar que você não vai se quebrar todo, porque tem um amparo lá embaixo. Isso é fé. É a certeza das coisas que você não está vendo, mas que elas estão lá. E a Escritura, ela foi dada por Deus para trazer esse consolo para a igreja. Então, quando a igreja ela é perseguida, nós vamos falar aqui, né, alguns domingos aí para frente, sobre a igreja perseguida. Então, quando a igreja ela é perseguida, por exemplo, irmãos nossos são presos, mortos, o que pode consolar? O que consola um irmão missionário de ir para um lugar desses, por exemplo, e ter a sua família presa, morta, ele próprio, né, às vezes preso? O que consola a família de ver um familiar missionário morto, preso? Só a certeza do que Deus mandou fazer, só, né? O que levou Paulo para ser decapitado? A certeza de que tudo aquilo que ele havia feito fora ordenado pelo Senhor. O que leva pastores, missionários, né, em geral, evangelistas, a abandonarem seus empregos, abandonarem o conforto, às vezes, de suas vidas, né, de outra maneira, e servirem na obra do Senhor, às vezes passando dificuldades? A certeza de que é o Senhor que está chamando, né? Então,
As Escrituras nos mostram estas verdades, de que Deus nos chamou para que de fato pudéssemos ter este conforto. As portas do inferno, meus irmãos, não prevalecerão contra a igreja. E isso é maravilhoso, não é verdade? Alguns interpretam esse texto, né, de maneira errada, como se o inferno estivesse pressionando e a igreja está resistindo, né? Na verdade é o inverso. E a igreja vai avançando, e o inferno não consegue parar o avanço da igreja, porque a igreja vai, apesar de toda a oposição, ela é vitoriosa. Apocalipse mostra isso, né, com muita clareza. Nós já vencemos. O que nos falta agora é esperar o final da história. Jesus Cristo vir e resgatar a sua igreja, mas nós já somos mais do que vencedores, inclusive, né, na linguagem de Paulo. Vamos ler aqui Mateus 4. Aqui é a tentação de Jesus, né? Os irmãos conhecem bem esse texto, Mateus 4. Nós vamos ler os versículos 4, 7 e 10, que são as respostas de Jesus ao diabo, né? Vamos ver o versículo 4, vamos ler juntos. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o primeiro remédio, né? É viver na palavra de Deus. Isso nos alimenta espiritualmente, nos conforta espiritualmente, né? Depois, versículo 7, vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aqui está o remédio, um outro remédio, né? Veja que em todos os lugares Jesus diz, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque ele está partindo das Escrituras. O próprio Cristo, hein? O próprio Cristo. Ele podia fazer como uns aí que fazem, né? Pegar uma toalhinha, secar o suor, né? Mas ele não fez isso. Ele usou a palavra, porque ele era obediente a Deus, o Pai. E, por último, versículo 10. Vamos lá? Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, de que maneira nós podemos vencer, né, as tentações, as perseguições, essas dúvidas que nós temos? Na palavra. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele venceu Satanás pela palavra. Está escrito.